Então tá, pessoal. A gente agora vai fazer o exercício número 7 da página 16, seguindo aí o nosso estudo da nossa revisão, né, de potenciação e de radiciação. Lembrando que para que esse método que a gente está usando faça sentido, é muito mais legal, muito mais importante, muito mais útil para mim e principalmente para vocês, que antes de assistir a resolução, vocês tentem fazer o problema, tá? Então, nesse momento, aperta o pause e vai lá tentar fazer o exercício 7 ali da página 16. Bom, quem já tentou, pode então acompanhar a resolução. Uma coisa importante, que eu acho legal, é na versão digital do livro, é que lá em cada imagem, se a gente clica nela, olha o que acontece. Ela abre numa resolução maior. Isso é bem legal, tu consegue dar um zoom. Aqui é uma ilustração, meramente ilustrativa essa imagem, mas algumas imagens, e a gente vai ver aí mais adiante, são bem importantes, né? Porque podem ser gráficos ou equações, como essa aqui, ó. Então, dependendo da imagem, é bem legal que a gente consiga ampliá-la, tá? Bom, vamos ler aqui. O biólogo observou o crescimento de uma planta aquática circular, percebeu que a cada 2 meses a medida do diâmetro da planta duplicava. Sabendo que no início das observações a medida do diâmetro da planta era igual a 1 centímetro, qual será a medida do diâmetro da planta ao fim de 1 ano? Antes de mais nada, lembrar que diâmetro é 2 vezes o raio, né? Só um comentário que eu acho legal a gente relembrar isso. O diâmetro da planta é o que vai de uma pontinha aqui, né, da planta até a outra, passando pelo centro. Então, isso é o diâmetro da planta. Vou resolver essa questão usando o Word, porque eu acho que é legal mostrar para vocês essa ferramenta. Já fiz no vídeo anterior ali uma resolução usando o Equation. Agora eu vou usar aqui a ferramenta normal, porque lembrando, né, no futuro aí, se tudo der certo, e vai dar sim, a gente vai usar o Word para... Eu vou querer que vocês entreguem trabalhos digitados e sugiro que seja usado o Word. Por quê? Porque eu gosto do Word, porque... Não, a única justificativa é que eu sei usar o Word e posso ensinar vocês a usar também. Então, se eu exigir outra ferramenta, vai ser sacanagem, porque eu não sei usar outra ferramenta. Até sei, mas a que eu domino e prefiro, gosto de trabalhar, é o Word. Então, assim, uma coisa que ao longo da minha vida eu aprendi e acho fundamental na hora de resolver qualquer problema, não só de matemática, mas também de matemática. Uma coisa importantíssima é conseguir organizar a ideia, organizar as informações. Isso é assim, fundamental para quem quer resolver um problema de matemática. Então, nesse caso, o que eu pensei? Eu pensei em fazer uma tabela, vou lá em inserir tabela. Nessa tabela, o que eu vou botar? Eu vou botar o tempo e vou botar também o diâmetro da planta. E ele está medido em centímetros. Tá? Bom, quando começou a medir, quando o biólogo lá começou a observar o crescimento da planta, olha só, sabendo que no início das observações a medida do diâmetro da planta era igual a 1 centímetro, então o que eu vou fazer aqui? No início, 1 centímetro. Ele observou a planta a cada 2 meses, né? Então vamos lá, 2 meses depois, pode ser depois de 2 meses, ele quer saber, né, o diâmetro depois de 1 ano. Bom, então eu vou botar lá, depois de 2 meses, depois de 4 meses, depois de 6 meses, depois de 8 meses, depois de 10 meses e depois de 12 meses, que é mais conhecido como 1 ano. Então aqui é o tempo que eu vou considerar, tá?
Aqui é um toquezinho que eu tenho, eu gosto de organizar todas as informações da melhor maneira possível. Bom, a gente vai então completar essa tabela. E aqui ó, vai estar a minha resposta, quando eu chegar aqui. Eu acho que assim fica uma maneira legal de eu enxergar e entender o que está acontecendo. Tá? Vamos ler de novo o problema. Um biólogo observou o crescimento de uma planta aquática e percebeu a cada 2 meses a medida do diâmetro da planta duplicava. O que é duplicar? Duplicar é pegar o diâmetro anterior e multiplicar por 2. Exatamente. Então, 2 meses depois, eu tinha esse diâmetro que eu copiei aqui e multipliquei por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, começou a planta com 1 centímetro de diâmetro. 2 meses depois estava com 2 centímetros de diâmetro. Depois de 4 meses, duplicou, mas já não é esse cara aqui, ó, já não é o primeiro. Esse aqui já foi, a planta já está com esse tamanho aqui. Ó. A planta já está com 2 centímetros de diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui e vou repetir aqui. E vou multiplicar por quanto? Bom, sabendo que de 2 em 2 meses a planta duplica, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, 4 meses depois do início das observações, a planta estava com 4 centímetros de diâmetro. Passaram-se mais 2 meses. O que aconteceu com esse diâmetro aqui? Duplicou novamente. Duplicou novamente. Então, aqui eu vou ter 4 vezes... Esse 4 aqui ó, é o tamanho que a planta tinha, vezes 2, porque a planta está sempre duplicando de tamanho. 4 vezes 2 é 8. Passaram-se mais 2 meses. O que aconteceu com esse diâmetro? Foi duplicado. Pego o diâmetro e multiplico por 2. 8 vezes 2 dá 16. Aí 2 meses mais se passaram. Então, eu pego o diâmetro que ela tinha, 16, e multiplico por 2. 16 vezes 2, isso dá 32. E aí, finalmente, chegando em 1 ano, o que vai acontecer? Eu pego o diâmetro que eu tinha e multiplico por 2. Isso vai dar quanto? 64. Portanto, senhoras e senhores, ao final de 1 ano, o diâmetro da planta vai ser 64 centímetros. Beleza? Essa é a resposta, então, do exercício 7 da página 16.